Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Atos 19. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos 19, a partir do versículo 21, diz assim: Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Ártemis dos Efésios. Até aqui, até o versículo 28. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, Tu és poderoso, o Todo-Poderoso. O Senhor é eterno, o Senhor é perfeito, o Senhor sempre existiu, sempre existirá. O Senhor está vivo e isso é maravilhoso. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque ainda pecamos, ainda são muitos. Perdoa-nos e eu peço não nos deixe cair em tentação. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse sábado, que seja mais um dia para a Tua honra e para a Tua glória, um dia de descanso para muitos de nós. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, o Senhor nos guarde, guarde aqueles que vão trabalhar, proteja-os aqueles que estão saindo de casa. Em nome de Jesus esteja com eles. Oro para que, em nome de Jesus, a Tua poderosa mão esteja conosco, o Senhor nos abençoe, o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Galera, tem algumas partes aqui muito interessantes desse texto. Na verdade, daria para fazer 2 episódios, né? Que um eu achei que ficaria muito pequenininho. Do 21 a 23, ali, fala que Paulo decide ir para Macedônia e para Acaia. Ele envia Erasto e Timóteo e fica ainda em Éfeso, né? Mas ele manda Timóteo e Erasto na frente dele. E também é o tempo onde ele decide que ele deveria visitar Roma. Isso é importante, né? Porque a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito famosa, muito importante. Inclusive, a gente está fazendo um estudo da carta de Paulo aos Romanos agora, né? No JC, no canal. Então, se você puder ir no canal do YouTube fazer o estudo de Romanos, é um estudo muito importante. Porque essa carta é muito importante. E um aprendizado rápido que a gente tem aqui, né? Erasto e Timóteo vão na frente, saem de Éfeso. Eles saem de Éfeso, tem uma confusão em Éfeso. Talvez, aqui eu estou conjecturando, tá, galera? Mas talvez Deus tenha preparado isso justamente para proteger Timóteo e Erasto. Falando, olha, não vê essa confusão não, galera. Vão para Macedônia, vão para Acaia, façam o que Paulo está falando aí, porque vocês não precisam participar dessa confusão que vai acontecer aqui em Éfeso. Não sei, tá, gente? Isso não tá na palavra, eu tô inferindo aqui, eu tô conjecturando que foi isso, pode não ter nada a ver com isso, tá? Porque a Bíblia não escreve, não declara que foi isso exatamente, mas achei interessante, né? Que eles saem, acontece a confusão. Pelo menos no relato de Lucas, as coisas acontecem em sequência, né? Claro que pode ter tido um tempo entre uma coisa e outra, mas no relato de Lucas as coisas acontecem em sequência. Então eles saem de lá, de Éfeso, vem uma confusão grande por conta do que eles estavam pregando lá. Não sei, talvez tenha sido isso. Mas eu quero focar aqui, na verdade,
justamente nessa confusão em algumas falas dos Efésios, né? Uma das preocupações deles era justamente que Paulo estava desviando grande parte dessas pessoas. Está escrito ali no versículo 26 isso, né? Esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Estavam preocupados com isso, né? Olha, Paulo, ele está desviando as pessoas. Que preocupação é essa, né? Que um Deus precisa ter diante de um humano. Muito estranha essa preocupação, né? Se Ártemis era tão poderosa assim, por que as pessoas estariam preocupadas com o que um ser humano estaria fazendo? E daí eles ainda falam, né, mais pro final, a preocupação deles de que Ártemis cairia no esquecimento. Não usam esse termo, né? Mas cairia no esquecimento, as pessoas parariam de adorar a Ártemis. Que preocupação é essa? Que Deus é esse que tem que se preocupar com as ações de um ser humano fariam com que ele deixasse de ser lembrado? Tem que ser um Deus muito fraco, né, galera? Olha a diferença do que Gamaliel fala em Atos 5. Tá escrito assim, Atos 5, versos 38 e 39. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou essa obra é de homens, falando da mesma obra, né? Se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Ou seja, olha o que ele fala assim, galera, por que a gente está preocupado com o caminho de Cristo, com essas pessoas que estão falando que Cristo é alguém, que Cristo é o Senhor? Por que a gente está preocupado com isso? Se for uma obra de homens, essa obra vai acabar. Mas se for uma obra de Deus, a gente não pode fazer nada contra. Interessante isso. Então tem dois aspectos aqui, galera. Primeiro, os efésios estavam preocupados de que Paulo estava desviando as pessoas. Paulo não era a preocupação dele, não deveria ser a preocupação deles. Porque mesmo que eles prendessem Paulo, que eles assassinassem Paulo, o que Deus faria? Levantaria outro. Porque as obras de Deus não podem se desfazer. Que é justamente o que a gente lê em Atos 5. Se a obra é de Deus, a gente não pode combater. A obra é de Deus, não é do homem. E se a obra é de Deus, quem somos nós para ir contra a obra do Senhor? Mesmo que os efésios conseguissem ter retirado Paulo de lá, Priscila e Áquila se levantariam. Apolo voltaria. Deus levantaria outra pessoa. Timóteo entraria em ascensão. Erasto entraria em ascensão. Poderia voltar, outras pessoas, outros apóstolos poderiam ir para Éfeso, ou poderiam voltar para Éfeso que já tinham passado por lá. Deus levantaria qualquer pessoa, porque não é uma obra humana, é uma obra de Deus. E o outro ponto, né, é essa preocupação deles de que a Ártemis seria esquecida. É uma preocupação de um Deus fraco, né, de um Deus que tem que se preocupar com a vontade humana. Galera, contra a obra de Deus, a gente não pode fazer nada. Porque o dono é Deus. A gente pode até se preocupar. Uma pessoa ali cai, né? Putz, caiu, tal, o pregador tal, a pregadora tal caiu. Deus vai levantar outro, porque a obra é dele, galera. A obra é do Senhor, a obra de Deus não para. Falei muito isso durante a pandemia, né? A igreja não para. A igreja não para. E, claro, falei isso não para que as pessoas estivessem reunidas no mesmo local físico, tá, gente? Por favor, temos que continuar respeitando, entendendo que nós devemos respeitar os protocolos de segurança que tínhamos na época. Hoje já não temos mais, né? Mas a igreja não para, a igreja não vai acabar, porque a igreja é a obra do Senhor. E aqui já recebi críticas falando que a igreja não é o local físico. Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A obra de Deus, o corpo de Cristo na terra não vai parar, porque é obra do Senhor. Não é obra de mão de homens, é obra de Deus. Porque o que é obra de mão de homens acaba. Assim como acabou Ártemis. Porque era obra de mão de homens. E obras de mãos de homens acabam. Mas quando a obra é do Senhor, não tem como lutar contra não, galera. Os efésios ali preocupados com Paulo. Paulo não era a preocupação deles. Paulo era o ser humano representando uma obra de Deus. Um dos mais incríveis que a gente conhece na palavra, né?
Mas ainda assim era um ser humano que Deus levantaria outro. Deus levantaria outro, galera. Quando Paulo sai de Éfeso, quem continua fazendo o trabalho é Priscila e Áquila. Paulo nem estava mais lá, mas Priscila e Áquila estavam fazendo a obra lá. A obra de Deus não para. Então que nesse pensamento de hoje, nós possamos encontrar paz, nós possamos encontrar força, nós possamos encontrar alívio. Porque a obra de Deus não para, galera. Porque o poder é dele. É isso. Faça essa reflexão nesse sábado. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.